Olá, 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 tudo bem? Professor Emerson na área. Eu estou aqui para te ajudar em matemática. Tudo bem com você? E aí, nesse período todo você sabe que matemática é imprescindível. Você tem que ter resultados, ok? Então a gente vai ver hoje um conteúdo importantíssimo. Então não desgruda aí da tela porque você vai ter que aprender muito em relação ao quê? Princípio fundamental da contagem, um pouco de análise combinatória. Quem tem muita dificuldade vai compreender de uma melhor maneira, pode ter certeza disso. Sou o professor Emerson do ensino médio do terceiro ano, tá ok? Então, vamos lá? O princípio fundamental da contagem e fatorial, nesse caso, ele é importantíssimo que a gente possa compreender por quê. Para entendermos o princípio fundamental da contagem, vamos analisar a seguinte situação. João possui 4 camisas. Imagina essa situação: 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapatos. Vem a pergunta: de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Observe os esquemas a seguir. Então, nós temos que compreender quando é que uma questão ela envolve simplesmente análise combinatória, quando aparecer de quantas maneiras, tá? Isso quer dizer que você vai ter que organizar os dados em cima do que? Do uso relacionado a como é que vai ser feito o esquema. Como assim? Você concorda que para combinar os diferentes tipos de roupas, é necessário que cada item da peça seja usado. Logo, ele vai ter que usar calça, meia e sapato. E também camisa. Com base nisso, você apenas multiplica, tá, as quantidades. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Olha aqui. Mas por que multiplica? Porque a gente vai estar trabalhando aqui o princípio multiplicativo, já que tem a obrigatoriedade. Como assim, professor? Ele vai ter que usar a camisa, a calça, a meia e o sapato. Quando tem essa obrigatoriedade, você basta multiplicar, tá, as combinações, a quantidade. Por isso que vai dar 48. De acordo com o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, se um evento é composto por 2 ou mais etapas sucessivas e independentes, isso se dá pela multiplicação. Olha esse outro exemplo. Numa lanchonete há 8 tipos de sanduíches, 5 tipos de sucos e 6 tipos de sorvetes. Observe bem, sanduíches, suco e sorvete. A pessoa vai tomar na lanchonete, vai comer o sanduíche, tomar o suco e o sorvete. Se tiver essa obrigatoriedade, você multiplica. Então fica 8 vezes 5 vezes 6, 240 maneiras. Presta bem atenção que para multiplicar tem que ter a obrigatoriedade. Eles são independentes entre si, mas tem que acontecer, ok? Vamos a trabalhar agora o fatorial. O fatorial é nada mais nada menos do que pegar um número natural e multiplicar de forma decrescente. Ele é usado através desse símbolo aqui da exclamação. 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1. Isso quer dizer o quê? Você multiplica de forma decrescente até chegar no 1 e não no 0, ok? 3 fatorial é 6, multiplicando, 4 fatorial é 24 e aí vai. 5 fatorial é 120, até o 10 fatorial, que não para aqui, tá? Que dá 3.628.800, ok? Então, em relação à questão do fatorial, a gente vai trabalhar também os anagramas. E o que é um anagrama? É simplesmente você pegar uma palavra e mudar a ordem das letras entre si. Quando eu pego uma palavra e mudo a ordem das letras entre si, eu estou formando anagramas. Por exemplo, amor. Se eu quiser inverter a ordem das letras, eu vou encontrar palavras novas. Agora, se eu quiser saber todas as palavras que eu posso obter, a quantidade disso, você multiplica 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que aqui vai dar 24 palavras. Não importa que a palavra tenha sentido, o importante é você encontrar o total de palavras novas que eu obtenho se eu trocar a ordem das letras entre si. Por exemplo, Roma é um anagrama de amor. Mora é um anagrama de amor, ok? Como aqui tem 4 letras, você multiplica de forma decrescente. Esse é o esquema para trabalhar fatorial com anagramas. Vamos ver o primeiro organização relacionado ao princípio fundamental da contagem, que é o arranjo, tá? Que é um agrupamento. Então, chama-se arranjo os agrupamentos, tá? Dos elementos que dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Aqui é importante você analisar a ordem dos elementos, tá? E a natureza entre eles. Se eu mudar a ordem dos elementos, vai mudar a resposta. Existe uma fórmula. Arranjo de n elementos em p posições. É n fatorial dividido por n menos p fatorial. Exemplo. Vamos pensar na votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma de 20 alunos. Ou seja, eu tenho 20 alunos, eu vou ter que escolher um representante e um vice.
Sendo o mais votado, será o representante e o segundo o vice. Então, nós temos que entender. Digamos que eu pego aqui João e o Márcio. Se o João é o representante e o Márcio é o vice, se eu inverter, vai mudar a ordem totalmente. Mudou a ordem, é arranjo, tá? É arranjo mudando a ordem, correto? Observe que nesse caso a ordem é importante, visto que altera o resultado. Arranjo 20, 2 a 2, 20 fatorial dividido por 20 menos 2. Vai multiplicar 20 vezes 19 vezes 18, que o resultado é 380, ok? Permutações. As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos de agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Como assim? Percebam que aqui no arranjo eu tenho n elementos em p posições. Aqui, as permutações, o número de elementos é igual ao número de posições disponíveis, então fica igual. Nesse caso aqui, a permutação de n é dado por n fatorial. Exemplo. Vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem sentar-se em um banco com 6 lugares. Olha aqui o esquema, acompanha. 6 pessoas ocupam 6 lugares. Toda vez que for igual, isso é permutação. Diferente do arranjo que é diferente, tá? Então, permutar é trocar a ordem dos elementos entre si. Então, 6 fatorial vai dar 720 maneiras, tá ok? Combinações. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Como assim? No arranjo, a ordem importa, na combinação, não. Se eu mudar a ordem na combinação, não vai mudar o resultado. A fórmula combinação de n, p a p, é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, tá? Vamos pensar aqui no seguinte. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão. Outra dica, macete maravilhoso. Combinação rima com comissão. Comissão rima com o quê? Combinação. É um esqueminha para você associar, que se for realmente análise combinatória, apareceu a palavra comissão, comissão rima com combinação, ok? Eu tenho 10 pessoas que se candidataram. De quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Para lembrar que é análise combinatória, vai aparecer a palavra maneiras distintas, e comissão rima com combinação. Então, bora pensar aqui, ó. Eu tenho 3 membros para formar, escolhido entre 10. Observem que a ordem não é importante, porque Maria, João e José é a mesma coisa que José, João e Maria. Eu inverto a ordem dos elementos, tá? Mas a comissão não muda. Aqui o importante é a equipe ser montada e não a ordem entre eles, tá? E os cargos executados, porque não existe, já que a comissão é a mesma. Com base nisso, combinação 10, 3 a 3, 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial, eu vou chegar em 120, ok? Observe que para simplificar os cálculos, transformamos o fatorial de 10 em produto. Aí é a mesma coisa. O importante é você fazer essa continha aqui, tá? Vamos colocar exemplos para vocês entenderem melhor. Exemplo 1. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Observe bem, eu tenho 9 números, eu vou escolher 4. Lembrando que eu tenho que ter senhas diferentes. A questão é, a ordem importa ou não importa? Se a ordem importar, é arranjo. Se não importar, é a combinação. Um exemplo, 1, 2, 3, 4 não é a mesma coisa que 4, 3, 2, 1 numa senha, porque a ordem vai mudar. Então, ó, resposta correta, C. Esse exercício pode ser feito tanto a fórmula quanto o princípio fundamental da contagem, tá? Primeira maneira, a gente vai utilizar o quê? O princípio se dado pelo princípio multiplicativo. Como assim? Eu tenho 9 números, qualquer um dos 9 pode ocupar a primeira posição. Sobra 8 para o segundo, 7 para o terceiro e 6 para o quarto. Como assim? Você vai utilizando o número e eles não podem repetir, então já vai diminuindo o total de possibilidades. 9 ao todo, qualquer um dos 9 pode começar. Um sendo escolhido, sobra 8 para o segundo. Um já é escolhido, sobra 7, aí vai descendo. Como são 4 posições, é só multiplicar, ok? 3.024 senhas. Segunda maneira, usando a fórmula. Isso aqui é um esquema de arranjo. Por que arranjo? Porque a ordem importa. 1, 2, 3, 4 não é a mesma senha que 4, 3, 2, 1. Eu mudei a ordem, muda a resposta. Isso aqui quer dizer arranjo, tá? Então, temos 9 elementos para ser agrupado de 4 em 4. Então, jogando na fórmula vai dar 3.024. Aqui é mais prático e mais rápido também, tá? Questão 2. Um técnico de time de futebol e de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores. Como é que ele pode escalar o seu time? Aqui nós temos que saber o seguinte, não foi colocado na questão. Um time de vôlei tem 6 jogadores, eu tenho que escolher 15. Então, nesse caso aqui, a ordem não importa. Por quê?
Se você inverter a ordem dos elementos, a equipe continua a mesma. Então, isso quer dizer que é combinação. Jogando na fórmula, vai dar 5.005 maneiras, ok? Questão 3. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir, tá? Tendo 6 camisas e 4 calças. Aqui nós temos que entender o seguinte. Aqui vamos ter a resposta B, 24 maneiras. Por quê? Observem bem, eu tenho 6 camisas e 4 calças. Então, você vai multiplicar a quantidade entre si. Basta multiplicar, porque ele vai ter que utilizar uma coisa e a outra. Traduzindo, se tiver uma coisa e a outra, você multiplica as possibilidades, ok? Dá 24 maneiras possíveis. Agora aqui, ó. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto? Vamos prestar bem atenção. Eu tenho quantos amigos ao todo? 6. Eu quero saber de quantas maneiras eles podem ocupar esse banco. Então tem um detalhe, 6 pessoas ocupam 6 lugares. Mais uma vez, 6 pessoas ocupam 6 lugares. Isso quer dizer o quê? Quando o número de elementos é igual ao número de posições que vão ser ocupadas, isso quer dizer que é permutação. Então como é que fica? 6 fatorial, você vai fazer 6 fatorial e multiplica de forma decrescente. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar exatamente 720. De novo, por que que é permutação? Porque eu tenho número de pessoas, vai ocupar o mesmo número de elementos que eu tenho à disposição. Como assim? São 6 amigos para sentar em um banco e esse banco tem 6 lugares, ok? Então é só pensarmos dessa maneira. Questão 5. Em uma competição de xadrez existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Lembrando que tem que ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. O que que significa isso? Presta atenção comigo. Eu tenho 8 jogadores, tá? E eu quero escolher entre esses 8 como é que eu posso escolher o pódio, já que tem primeiro, segundo e terceiro. Aí a pergunta para você é, e se eu inverter a ordem, como é que fica? Tá? Vamos pensar, João, Carlos e o Manuel. Se nós colocarmos o João em primeiro, o Carlos em segundo e o Manuel em terceiro, se eu inverter a ordem, o que que acontece? Muda o pódio. Então isso quer dizer que é um problema que envolve arranjo, ok? Então, arranjo de 8 elementos para 3 lugares. 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. 8 fatorial decresce, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 5 fatorial, vai cancelar aqui, vai dar 8 vezes 7 vezes 6. 336 maneiras, ok? Então, com base nisso, o que que isso significa? A gente tem que começar a pensar, vamos trazer aqui a câmera para mim, para que você entenda. Presta bem atenção. Existem 3 tipos de agrupamento, arranjo, permutação e combinação. Como é que eu vou diferenciar? No arranjo, inverteu a ordem, muda a resposta. Permutação, o número de elementos é igual ao número de posições ocupadas, tá? E combinação, o que que significa combinação? Inverteu a ordem, tá? Não muda a resposta. Então você só tem que entender quando é que vai utilizar um ou outro. E muita gente se confunde, principalmente quando é arranjo e quando é combinação. Então como é que eu vou não ter dúvidas nisso? No arranjo, inverteu a ordem, tá? Muda a resposta. Inverteu a ordem, muda a resposta. Isso quer dizer o quê? Arranjo. Aham, aham. Mudou a resposta. Na permutação, só para voltar a fita. Na permutação, o número de elementos é igual ao número de posições ocupadas. Isso quer dizer, 5 pessoas em uma fila ocupam 5 lugares. Então, isso quer dizer o quê? Permutação, 5 fatorial. Permutação vai direto para o fatorial, ok? E quando é que é combinação? Só para você compreender aqui comigo. Combinação, você, ao inverter a ordem dos elementos entre si da questão, não vai mudar a resposta. Como assim? Eu tenho elementos e posições ocupadas, tá? Você cumprimentar João e Maria, e a Maria cumprimentar o João, é o mesmo cumprimento. Inverteu a ordem, não muda a resposta, certinho? Eu espero, com base nisso, ter noção para que você compreenda quando é que vai ser isso. Isso é análise combinatória, ok? Está na plataforma Eduque, as informações, a aula, revisa mais de uma vez, observa, esse conteúdo cai muito no Enem, você tem que dominar, certinho? Então fica comigo, vamos até a próxima.